Friedrich Müller olhou para ele e disse, entre lábios, Vielen Dank, muito obrigado. E foi condenado ao enforcamento. Essa história é real, que depois investiguei com os meus amigos, que realmente ali acontecera, podemos aplicar em nossa atualidade histórica. Quantas condenações sem julgamento, quantos preconceitos vestidos de ódio, de ressentimento, de rancor. No discurso de Hitler, a juventude que ganhou seu nome em Nuremberg, no estádio para 50 mil pessoas, ele dizia, entre outras coisas, não queremos o amor de ninguém, nem a compaixão, nem a misericórdia. Queremos que nos odeiem. Queremos deixar as nossas pegadas em marcas de sangue. Não queremos a misericórdia de ninguém, porque nós somos a raça superior. E enquanto o epiléptico Adolf Hitler, que era portador de crises epileptiformes, assinara uma história da sua vida chamada A Lança do Destino, do autor Ravenkrovst. Ele intuiu nas almas amarguradas o ódio pela sociedade. Então são malditos esses partidos que impregnam as pessoas de cepticismo, de desrespeito ao lar, à família, à criança, à cultura, que preconizam a desordem. Quando a célebre Sissi, a imperatriz da Áustria, foi assassinada na cidade de Lausanne, na Suíça, onde ela estava em férias, um anarquista italiano assassinou-a na subida de uma escada. Quando, da Primeira Guerra Mundial, foi assassinado o casal de condes que deu motivo à tremenda guerra, a doutrina do anarquismo tornou-se uma doutrina política dos vândalos, dos desordeiros, dos apátridas. Mais tarde multiplicaram-se em várias denominações. Para nós que estamos diante de uma grande interrogação, que é a crise que se abate sobre nossa sociedade, é necessário que voltemos à história sociológica da humanidade, que nos lembremos de 1917, que nos recordemos do pensamento de Leon Tolstói, esse mártir do cristianismo, que escreveu páginas de uma erudição incomparável e escreveu uma carta ao czar Alexandre II, dizendo que o seu império ia ruir. Por volta de 1900, ele mandou a carta. Lamento que quando vier a desgraça, eu não estarei mais na terra. Não estava. A Revolução Bolchevique arrancou do poder um homem que colocou nos presídios de Moscou mais de 100 mil moscovitas. Em nome, portanto, de uma aristocracia que assassinava a mãe russa, como era chamada. Mas desde aquele momento da Revolução Bolchevique até os nossos dias, nós vimos nascer da doutrina de Spencer o pensamento de Karl Marx, de Trotsky, de Lenin e daqueles outros que transformaram o socialismo em vários ângulos de impiedade. Então é necessário que nós que tivemos a política de Jesus Cristo, aquela política do homem, todo amor, tenhamos muito cuidado nesses dias ferozes de separatismo, por ideologias muitas vezes fantasmagóricas, muitas vezes perversas, que estão envenenando a juventude, levando a nossa juventude ao caos.
levando as mentes juvenis à desordem, porque infiltradas em toda parte do nosso planeta. E que é por isso mesmo, neste momento de crise que o mundo passa, também o Brasil, as flores abençoadas da doutrina espírita se transformem numa primavera sobre os escombros dos dias que vivemos, das horas que estamos passando. Que nos lembremos da imortalidade da alma e nos oponhamos àqueles que combatem Deus, opondo-nos através de atos dignificantes, através de gestos de amor, de misericórdia, através da fraternidade legítima. Também me lembro que antes do Papa João Paulo II morrer, algo abalou o mundo. Sua santidade, como é chamado, estava com parkinsonismo. Eu vi o seu último discurso na janela do Vaticano, quando ele desejou falar e teve um surto. Então se fechou a cortina e ele nunca mais apareceu em público. Aquele homem atleta, alpinista, que esteve na Primeira Guerra Mundial e que procurou pacificar o rebanho católico do mundo, chamado Papa da Educação, da Juventude, agora estava com a espada de Damocles sobre a cabeça, recolhido aos seus aposentos. Aconteceu algo muito especial. Um rabino famoso, porque ele fora a Jerusalém, ele fizera a paz com o judaísmo, mas também ele fora a Jerusalém, Palestina, e orara diante do altar dos palestinos amargurados e tristes. Sua santidade havia aberto as portas do diálogo entre as religiões que se digladiavam. Também com os maometanos, ele teve a oportunidade de visitar a região em que Maomé triunfara, porque para ele, como para o Papa atual, o importante é a dignidade da criatura humana. Mas estava ele agora impossibilitado de viajar. Já não recebia visitas quando o maior rabino de Israel, a autoridade máxima no rabinato e na política, mandou pedir uma audiência. Era uma audiência de altíssima importância. Desejava o senhor rabino dizer alguma coisa ao Papa. A entrevista não duraria mais de 10 minutos. Sua Excelência, o Papa, não precisava dizer uma palavra. Israel desejava agradecer aquela bênção de fraternidade que o Papa da Igreja Católica oferecera à velha religião hebraica. E depois de muitas conversações, o Papa resolveu, depois de ouvir os seus conselheiros, aceitar o alvitre. Tratava-se do seguinte: o Papa polonês ali estava, e o rabino, que era um homem, digamos, de uns 55, 60 anos, diz: Sua Santidade, eu venho saudá-lo e venho narrar-lhe algo que a mim, como representante de Israel, muito me comoveu. Há muitos anos, na década de 30, ou aproximadamente, uma judia que morava numa aldeia começou a temer pelo filhinho recém-nascido, porque ela soube da perseguição ao judeu, principalmente aos recém-nascidos. E ela, sendo muito amiga de uma polonesa católica, ela disse: eu sei que vou morrer, mas o meu filho tem direito a viver. Você é religiosa, você ama Jesus. Lembre que Jesus era judeu. Eu não o amo, mas eu o respeito. Eu quero lhe dar meu filho para que ele sobreviva. Meu filho será seu filho.
Você o amará como a mãe. Você não tem filhos. Eu sairei da aldeia e meu filho sobreviverá. Mas eu lhe faço um pedido. Crie meu filho no judaísmo. Quando chegar o momento do batismo judeu, aos 12 a 15 anos, faça o batismo hebraico. E, se possível, um dia, mande meu filho a Israel, para que ele ame a nação em que nasceu. Você é capaz de fazer isto? A amiga olhou-a e disse, não sei. Porque se eu tiver, eu vou criá-lo no catolicismo. Ela disse, não posso. Então eu não lhe dou meu filho. Não lhe dou meu filho. A outra lhe disse, eu vou pensar. E ela foi pensar. E foi conversar com o sacerdote. Ela era católica. O sacerdote ouviu-a e disse-lhe, a caridade não tem condições. Não pode ser feita sob condicionamento. Se você receber o filho dela para salvar, você terá que fazer conforme ela lhe pediu. Então a católica recebeu a criança, educou-a na idade de receber as bênçãos hebraicas, ela levou à sinagoga. E mais tarde, quando foram criados os kibbutz em Israel, o filho dessa mulher, mamãe, eu sou judeu, você é católica, eu a amo, mamãe, mande-me para Israel, eu quero trabalhar no kibbutz, eu quero servir. E ela então foi perguntar novamente ao padre, o que é que eu faço? É meu filho, 12 anos, 15, de amor, de carinho, eu amo com as fibras da minha alma. E o sacerdote lhe disse, mas a mãe dele morreu, foi assassinada como judia, e você prometeu que dele faria um judeu, mande-o. E ela mandou. O filho foi para Israel. Ele cresceu, foi para o rabinato, tornou-se um rabino. Ele hoje é o mais importante rabino de Israel no mundo. Sou eu, santidade. Sou eu. Aqui estou. Porque talvez sua santidade não se lembre que o sacerdote da aldeia era o Senhor. Foi o Senhor que aconselhou a minha mãe adotiva para salvar a minha vida. Então eu venho dar o tributo da minha gratidão e da grandeza do seu coração. A entrevista foi encerrada. O Papa, espantado, deve ter se recordado. E as lágrimas explodiram nos seus olhos. Porque ele havia exercido o ministério de Jesus. Dar com a mão, sem que a outra tenha conhecimento. Vivemos dias muito graves. Todos nós estamos na crise moral que se abate sobre a terra. A crise atual não é apenas econômica, é moral. Porque em algumas das mãos repousa o poder da maioria. Graças a Deus, quando a criatura humana ululava de dor, cumpriu-se a promessa de Jesus. Eu não vos deixarei órfãos. Eu mandarei o Espírito de verdade chegar até vós para repetir as minhas lições. Esse Paracleto, esse advogado, virá dizer coisas novas que ainda não podeis suportar. E veio a doutrina espírita, ou terceira revelação judaico-cristã, para balsamizar as feridas da nossa alma.
E nestes gloriosos dias da ciência e dolorosos dias do sentimento, quando vemos o crime desordenado e à solta em toda a terra, quando vemos o tresvario humano, quando vemos a falta de sentido, falta de significado psicológico, a depressão devorando a nossa sociedade, transformada em pandemia, que assusta a Organização Mundial de Saúde, que estabeleceu existirem na Terra, neste momento, 360 milhões de depressivos crônicos. E se olharmos aqueles que não estão diagnosticados, nós chegaremos a 500 milhões, 360 milhões de almas atormentadas pelo vazio existencial. E nós, que também nos encontramos aturdidos, muitas vezes sem saber a direção para onde vão os nossos passos, pensando nesse caos, recordei-me das palavras dúlcidas de Jesus, através de Allan Kardec, e repetidas por um espírito amigo. A dor é o prêmio que Deus oferece aos seus eleitos, porque sabemos que a dor é o buril que lapida o diamante grosseiro e transforma-o em uma estrela de 1000 faces. Sabemos que a dor não é punição dos céus, é oportunidade de melhorarmos-nos interiormente. Quem de nós não traz no coração a chaga de uma saudade, a saudade de um ser querido que a morte arrebatou, a dor de um abandono, o desconforto de uma frustração, a solidão pessoal, interior. E então vem o Consolador enxugar as nossas lágrimas, o nosso suor, e o nome que Jesus deu à sua volta: eu voltarei, e o Consolador vos repetirá as minhas lições. Observemos, ele não mandou o solucionador, mas o Consolador, para que tivéssemos forças de ressarcirmos os nossos enganos e de retificarmos os nossos erros à luz abençoada da transformação moral. O Espiritismo é a filosofia de Jesus. Ser espírita é uma honra que nos faculta vencer a morte, caminhar conforme o Salmo número 23. Caminhar pelo vale da sombra da morte e saber que o seu cajado nos protege. Então, irmãos da minha alma, é necessário que revolucionemos o ser que somos para transformar o mundo através da nossa transformação interior. E aqueles que tentam ridicularizar-nos no seu materialismo profissional, na sua frieza moral, a eles compaixão, misericórdia. Não aceitemos o desafio dos maus, não percamos o tempo com aqueles que perderam o endereço de Deus. Deixemos a Deus aquilo que a Deus pertence, façamos do bem, todo bem. Quem é tão pobre que não tem um sorriso cálido para alguém na aflição? Quem é tão destituído de valores que não tem a mão generosa para apertar de um invisível? Dessas pessoas que nos servem, que andam de cabeça baixa e que se consideram réprobos da sociedade. A nós nos cabe levantar os que são humildes de coração, e Jesus tornou bem-aventurados. A nós nos cabe erguer os pobres em espírito e elevá-los à grandeza do reino dos céus, conforme o sermão das bem-aventuranças. Vale a pena
recordar que o Sermão das Bem-aventuranças é a sinfonia interna da Boa Nova, que foi concluída por Francesco Bernardone, quando compôs o hino de todas as criaturas. Bendita Irmã Morte, que nos arranca da treva para o dia luminoso da imortalidade. Bendito Irmão Sol, Irmã Lua, Irmã Chuva, o cantor da natureza, parece renascer agora no mundo aturdido, convidando-nos à paz, à fraternidade. A proposta da doutrina espírita é muito profunda. Vai levar o nosso pensamento ao abismo do si profundo, para encontrarmos lá dentro a dúlcida voz de Jesus, dizendo suavemente: vinde a mim, ó vós, que estáis aflitos e chorais, recebei o meu jugo, o meu fardo é leve, meu jugo é suave, vinde a mim, e eu vos consolarei. Esta mensagem que eu vos ofereço em homenagem a José Antônio Balieiro, que desde jovem escutou o chamado de Jesus, que desde muito cedo ele, nós outros e outros, nesta querida Ribeirão Preto, no clube, por volta de 1954, ainda bem jovens, ouvimos as claridades do Evangelho. A ele, que tanto trabalhou nos encontros das mocidades espíritas, Brasil Central, Estado de São Paulo, cuja última reunião foi em Marília, em 1965, e transformou em um pai exemplar, em um espírita da unificação, em um amigo da fraternidade. A este e aos seus familiares, o nosso aplauso de amor, o nosso voto de gratidão e o nosso sentimento por ver nesse homem de bem e na esposa devotada e nobre educadora, a nossa querida Adalgisa, o exemplo dos verdadeiros espíritas. Perdoai-me pelo entusiasmo, porque nós trazemos Deus dentro de nós. E é necessário fazermos que esse Deus se agigante, que saia e esparza a luz da esperança. Sim, meus irmãos, os céus ainda estão plúmbeos, as tempestades ainda rugem, mas amanhece a hora nova do Senhor, proclamando o mundo de regeneração, de que se refere Allan Kardec em A Gênese, no capítulo 18, cantando a hora nova das nossas alegrias. Bendigamos a oportunidade sublime da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, da crença na reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, da parte cristã da doutrina espírita, e digamos a todo mundo a honra e a glória de perseverarmos no ideal de servir, porque nos deu a divindade uma aparelhagem que nada na terra pode ser equiparada. E ao invés de queixas, de lamentações, de murmúrios, que tenhamos a alegria de agradecer o dom da vida e de dizer: meu Deus, eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é colorida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz, pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam a terra,
o céu e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil, e olhos que se detêm na terra contemplando as flores de beleza mil, diante da minha visão, que me permite ver o amor. Eu encontro os cegos que se debatem na escuridão, que andam na solidão, que tropeçam na multidão. Por eles eu oro, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais, que se ouve uma vez e ninguém esquece mais. A voz do boiadeiro e as lágrimas que choram no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos, eu quero pedir, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles voltarão a sentir. Muito obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que ama, que clama, que declama, que recita, que trauteia uma canção. E o nome de Deus pronuncia com doce unção. Pela minha faculdade de falar, eu desejo rogar pelos que sofrem de afasia, que não cantam de noite, que não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Obrigado por minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura. Pelas mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam chagas, lágrimas das vidas. Pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor. Pelas mãos de poesias, pelas mãos de psicografias, de cirurgias, pelas mãos de sinfonias, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero rogar pelos que são aleijados, crucificados, amputados, paralisados, e não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar, pelo meu doce cantinho, pelo meu castelo, minha mansão, meu duplex, mas que nesse lar exista a figura do amor, amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de parceiro, de irmão, a presença de um amigo, de um gato, de um cão, porque é muito terrível viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me cobrir, ou uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.